Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nesse domingo nós teremos a oportunidade de estudarmos a lição 10, que tem como título o desafio da janela 1040. Esse assunto é um assunto de extrema importância para nós, porque nós vamos estar sendo conscientizados da necessidade que existe desses povos serem alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus, da dificuldade que se tem para evangelizar esses povos e da necessidade que é tão grande para enviar missionários para esses lugares e para alcançar o coração desses povos. Antes deste local receber essa designação, esse nome Janela 1040, nós temos um missionário que foi conhecido como apóstolo dos muçulmanos. E ele, em 1911, ele escreveu uma obra. E ele já dizia naquela época que as porções do islamismo, as porções islâmicas desta região, bem como as áreas budistas e hindus não alcançadas, se constituem como um cinturão de resistência ao Evangelho. Isso quem falou foi o missionário Samuel Zumer. E ele chamou esse local de cinturão de resistência, quando ainda não existia nem ainda a designação Janela 1040. Quem colocou esse nome foi o missionário Louis Bush. E ele colocou esse nome na segunda conferência de Lausanne, em Manila, em 1989. Então, em 1989, o missiólogo Louis Bush ele deu esse nome a essa localidade de Janela 1040, que na verdade, irmãos, é uma localização geográfica. Como nós podemos entender essa localização geográfica? É um retângulo, é um grande retângulo, né? Que ele tem de latitude 10 graus, então aí você vai contar 10 graus de latitude e 40 graus de longitude, pegando a partir da linha do Equador como referência, desde o oeste da África até o leste da Ásia. Então ele vai formar, na verdade, um cinturão mesmo, forma um retângulo, né, bem grande. E ele alcança aí, dentro dessa localidade, estão situados pelo menos 62 países. E esses 62 países, muitos deles não foram alcançados ainda pelo Evangelho do Senhor Jesus. No primeiro tópico da lição aqui, o autor ele fala que é uma batalha espiritual, né? Uma batalha espiritual. A janela 1040 se constitui nessa batalha, porque é uma batalha muito grande, né? Essa é uma batalha de proporções aí ideológicas, filosóficas, culturais e sociais, né? Ela alcança todos esses âmbitos, nós podemos dizer assim, porque as pessoas que estão nessa localidade são pessoas que estão aprisionadas pelo diabo, né? Elas estão totalmente aprisionadas pelo inimigo. E o autor ele coloca no texto bíblico básico aqui algo muito importante. A leitura é muito importante, né? Ele foi muito feliz na escolha desse texto. Em Efésios capítulo 6, o verso 10 ao 12, e diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É muito interessante a maneira como Paulo ele coloca, né, esse assunto. Ele diz assim, que nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Que sabedoria do apóstolo Paulo nesse versículo, né? Ele já conseguia ter essa percepção. A nossa luta não é contra a carne e sangue, né? Em outras palavras, parafraseando isso, a nossa luta não é contra pessoas. Nós não lutamos contra pessoas, não é verdade? Não, nós não lutamos. Nós lutamos contra o quê? Nós lutamos
contra o que está por trás, o que motiva essas pessoas, né? O que arquiteta os planos, o que faz essa máquina maligna trabalhar, o que está por trás de todo esse sistema terrível e diabólico que governa o mundo em que nós estamos. E determinadas partes do mundo são mais carregadas. E por que não dizer essa? Essa é uma das localidades que é mais carregada, né? Uma localidade difícil, uma localidade assim complicada, onde o evangelho ele encontra uma resistência muito grande para entrar. Por isso que a batalha, irmãos, ela é tão grande. Ela é no âmbito espiritual. Por isso as nossas armas têm que ser espirituais. Né? O apóstolo Paulo também ele escreve em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, nós temos que nos apropriar dessas armas para lutar. Por quê? Porque a luta é espiritual, né? Nós, quando olhamos para as pessoas, nós não podemos olhar para elas como inimigos, mas como almas que precisam ser ganhas, que precisam ser salvas pelo Senhor Jesus, para o reino do Senhor Jesus, né? Então, qual é a nossa arma? Qual é a nossa arma? Paulo elenca essas armas aqui, né? Ele fala da armadura de Deus, para tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aí ele fala, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Né? Ele fala do capacete da salvação, ele fala da espada do Espírito, não é verdade? Ele fala da couraça da justiça. Tudo isso são armas que nós devemos usar. Mas tem uma arma muito importante também que Jesus fala, né? Lá em João, capítulo 13, versículo 35, só conferindo aqui para ver, para citar certo para os irmãos, capítulo 13 e o verso 35, diz assim, eu vou ler o 34 para contextualizar. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a nossa arma, irmãos. O amor. Né? O amor é a nossa principal arma. Glória a Deus. Nós devemos ter o amor de Cristo estampado em nós, né? Para que nós possamos transbordar esse amor para essas pessoas que são tão carentes, né? E através do nosso testemunho ganhá-las para Jesus. Por quê? Porque é uma arma espiritual, mas é uma arma ideológica também. O que nós podemos mais identificar nesses países? Uma ideologia muito grande, muito terrível. Né? E Satanás ele trabalha através das ideologias. A ideologia ela até parece que é verdade, mas por trás dela está ali, né? Muito bem acobertada, muito bem ali escondida a mentira. A mentira está todo o tempo ali, mas ela está tão disfarçada que as pessoas não percebem. E aí você vê nesses países homens bombas, né? Vocês podem verificar nesses países homens que morrem com a promessa de, com a sua morte, ir para um paraíso cheio de virgens e tantas outras coisas. Por quê? Porque, irmãos, infelizmente eles estão presos a ideologias. O inimigo trabalha através da ideologia. Então, é um mundo terrível. Mas ele trabalha também através das filosofias, né, das vãs filosofias. E aí nós podemos citar aí o budismo, por exemplo. O budismo tem uma filosofia terrível por trás dele, né? É uma bondade, é um amor, né? É uma atenção todinho. Mas por trás disso está o quê?
está toda uma filosofia, mas uma filosofia que não está alinhada com a palavra de Deus. E nós podemos ganhar essas pessoas para Jesus. E isso é importante. Eu queria continuar aqui, veja aí na lição, continua falando, né, que nós precisamos enfrentar a batalha espiritual da janela 1040. Já indo para o tópico 2, os principais desafios da janela 1040, a necessidade humana. Irmãos, na janela 1040, por incrível que pareça, nesse local estão as pessoas mais pobres do mundo. Né? Existem pessoas muito ricas lá? Existe. Porque lá os irmãos sabem que é onde está as grandes fontes de petróleo, não é verdade? Estão os sheiks, não é? Então tem pessoas muito ricas ali. Né? Por exemplo, a Índia, as pessoas são divididas por castas. E quem nasce rico, nasce rico. Quem nasce pobre, nasce pobre. Mas, para os irmãos terem uma ideia, a pobreza ali é tão grande que 82% das pessoas que vivem nessa localidade, eles estão assim, muito abaixo da linha da pobreza. São muito pobres, mas são bem pobres mesmo. Né? A pobreza ali, ela é terrível. Ela é muito grande. Né? São as pessoas mais pobres do planeta. Para os irmãos terem uma ideia, eles vivem com menos de $500 por ano. Considerando se o dólar está aí, acredito que um dólar está aí para R$5, né? Um dólar vale R$5, então seria R$2.500 por ano. É pouquíssimo, né? Mas eles vivem com isso. São as pessoas mais pobres do planeta. Né? As catástrofes naturais acontecem nesses lugares também. De onde surgiu o Ebola, por exemplo? De onde surgiu o Covid-19? Não é verdade? E tantas outras doenças que têm surgido. De onde tem surgido? A AIDS surgiu desses lugares. Janela 1040. Então, irmãos, nós temos uma luta gigantesca. Nós temos que orar, porque a necessidade humana ali é gigantesca. Ela é muito grande. Ela é extrema. O autor, ele fala que são 4 bilhões de pessoas, pelo menos. 4 bilhões de pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho estão nessa localização geográfica. Né? Nós fizemos uma pesquisa e nessa pesquisa pelo menos 1 bilhão e 200 milhões são de muçulmanos. Mais de 800 milhões são de hindus. Mais de 700 milhões são budistas. E mais de 500 milhões são adeptos das religiões animistas. Então, são aqueles que creem, né, que Deus é tudo, tudo é Deus, creem em coisas assim. Não é verdade? Para os irmãos terem uma ideia, só em se falando do hinduísmo, por exemplo, só na Índia tem catalogado pelo menos 300 milhões de deuses. São muitos deuses, né? Mas são muitos deuses. Então, irmãos, é uma nação que ela... Uma nação não, são muitas nações, né? São várias nações que estão presas a várias ideologias e a várias filosofias. E elas precisam ser ganhas para Jesus. Para os irmãos terem uma ideia, não tem mais que 6% de missionários trabalhando nessas áreas. Por quê? Porque são áreas em que a luta espiritual, ela se reveste de vários conceitos, como eu falei aqui, né? Ela se reveste de várias formas. A forma ideológica, a forma filosófica, a forma social, a forma política. E no âmbito político, os governos, eles lutam duramente contra o evangelho. Duramente. As pessoas ali, elas são proibidas de crer no evangelho, de aceitar o evangelho. Por quê? Porque são religiões ali
de muitos anos, que estão ali há muito tempo, entrelaçadas e presas àquele tipo de crença. E parece até uma ironia o que eu vou falar aqui, mas é interessante, né? Por incrível que pareça, essa localidade, essa região geográfica foi o berço do Evangelho. No primeiro século, o Evangelho começou a ser pregado nessas regiões, né? Nessas regiões ali. Já desde o Antigo Testamento, o amor de Deus se manifestava nessas regiões. Na Síria, né? Tanto que Deus mandou Jonas pregar onde? Na Síria, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, ali indo para o Novo Testamento, nós vamos ver Simão. Simão, o sirineu, ele era líbio. A Líbia faz parte dessa localidade. Paulo, se estivesse vivo hoje, ele seria turco, né? A Turquia faz parte dessa localidade. O etíope ali, né? O primeiro-ministro ali da rainha de Candace, que era etíope, faz parte dessa localidade também. Então, está tudo ali. Está tudo ali. O evangelho foi muito pregado neste local, nesses ambientes, mas com o passar do tempo, né, e com muitas coisas que foram aparecendo no decorrer dos anos, eles foram se fechando ao evangelho. E por que também? Porque se nós remontarmos a história, né, de Maomé, por exemplo, os irmãos sabem que Maomé, ele vai ter aí a sua descendência do povo de Ismael, né? Os árabes ali. Então, o que acontece? Havia ali uma pontinha de uma certa tristeza, né? Um certo sentimento até uma certa revolta pela questão do povo judeu ali, o povo judeu sendo monoteísta e tendo o seu próprio Deus, não é verdade? Não que Deus não se revelasse aos outros povos, porque Deus se revelou aos outros povos, como eu falei aqui, mas o que acontece? Ismael, que era filho de Abraão também, ele vai se sentir, os descendentes dele vão se sentir como que meio que desprezado. Então Maomé, ele vai acabar criando uma religião monoteísta também, que acredita em um só Deus. E que é Alá. E quando Maomé cria essa religião, né, de acordo com a história, ele recebe o Alcorão de um anjo. Né? Ele recebe a revelação de um anjo e o Alcorão, né, ele trabalha ali, faz o Alcorão. Mas é interessante que esse anjo fala para ele, olha, porque o Alcorão não estava muito claro. E o anjo fala para ele assim, olha, se você tiver qualquer dúvida, você pergunta para os dois povos do livro. E quais eram os dois povos do livro, irmãos? Os judeus e os cristãos. Judeus e cristãos. E, de fato, ele fez isso. Né? Ele perguntou. Tinha, pelo menos, né, quando ele começou com a sua religião, ele tinha 3 tribos de judeus na localidade onde ele estava, e ele foi para perguntar para a primeira tribo, foi para conversar, manter uma conversa com a primeira tribo, mas não aceitaram ele. E aí o que ele fez? Matou todo mundo. Aí ele foi querer conversar com a segunda. A segunda, vendo o que ele fez com a primeira, fugiu. Ele não encontrou a segunda. Aí ele conseguiu chegar na terceira. Quando ele chegou na terceira, ele já estava com o coração tão enraivecido que ele falou, olha, vocês vão pagar imposto para mim. Né? Já que a gente não vai conversar, que não tem conversa, vocês vão pagar imposto para mim. E aí ele saiu de Meca, foi expulso de Meca, foi para Medina, né? E aí depois de muitos anos, né, depois de Maomé já morto, tudo, houve algumas tentativas de uma aproximação do islamismo com o cristianismo, mas não teve essa aproximação, E isso baseado no que estava escrito lá no Alcorão. Olha, pergunta para o povo do livro, para os 2 povos do livro. Não houve essa aproximação. E aí, o que aconteceu? Desde lá de trás, acabou tendo essa rixa.
né, tendo esse problema entre cristãos e muçulmanos. Então, por que nós não chegamos no coração desse povo, irmãos? Porque muitas vezes falta em nós a sabedoria, essa percepção de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Eu quero terminar essa lição, né, com a frase de Adoniran Judson. Adoniran Judson, que ele vai falar assim: muitos cristãos consagrados. Interessante que essa frase é de 1788, né? Quer dizer, ele vai viver de 1788 até 1850. Dentro desse período, ele vai escrever, ele vai falar isso. Muitos cristãos consagrados jamais atingiram os campos missionários com os próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Foi dessa frase aqui que surgiu aquela máxima: uns contribuem, outros oram, outros vão. Se você não pode ir, você pode orar e você pode contribuir, né? Então aí surgiu essa máxima, né? E a máxima é essa: missão é feita com os pés dos que vão, com as mãos dos que contribuem e com os joelhos dos que oram. Amém? Irmãos, que nós possamos alcançar esses povos. Eu queria terminar aqui dizendo para os irmãos que hoje Deus está trabalhando no meio desse povo de uma maneira maravilhosa, né? Eu tenho feito algumas pesquisas já de um bom tempo atrás na internet, e qualquer um dos irmãos pode fazer, porque hoje a informação está para todos, e Jesus, ele tem aparecido para muitos muçulmanos e tem aparecido para muitos judeus também, de maneira que muitos muçulmanos e muitos judeus estão se convertendo, né? Uma igreja que está crescendo bastante também, que eu gostaria de falar para os irmãos, é a igreja iraniana. Ela está crescendo bastante hoje em dia. Só que tudo é feito através de códigos. Eles não conversam muito entre si, porque se alguém descobre, eles podem ser mortos na hora. Então, é um código aqui, outro código ali, né, um olhar, e aí eles se encontram no local, nesse local eles conversam. E aí trocam experiências de que Jesus apareceu para um, e aí Jesus apareceu para o outro, um troca experiência com o outro, e o outro com o outro, e essa mensagem vai sendo passada de um para outro, e eles vão vendo que as informações vão batendo, e vão se convertendo, vão se acolhendo um ao outro também, e vão vendo também o amor que o Evangelho é capaz de produzir. E vão se sentindo acolhidos pelo amor de Jesus Cristo, que é a arma mais poderosa que existe. O amor de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Glória a Deus. Aleluias. Então, que possamos orar por esses povos, para que esses povos sejam alcançados, né? E, quem sabe, o Senhor dê oportunidade para nós, quem sabe o Senhor levante missionários no nosso meio, para que possam estar indo lá e pregando o Evangelho para estes povos também. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.